Bem, amados, eu vou tentar terminar o nosso tema por agora a respeito de mordomia. Eu vou tentar terminar hoje. De qualquer forma, a gente vai parar o assunto aqui e, se Deus quiser, em outro momento a gente volta. Mas dando uma recapitulada assim extremamente rápida, eu diria que Deus tem falado muito conosco a respeito do seu reino, a respeito do reino do Senhor Jesus. Comentei com os irmãos que esse é o assunto mais sério, mais forte, que a palavra dá mais ênfase é esse tema, o reino de Deus. E alguém pregando para nós aqui há um tempo atrás, eu acho que foi Alcione, falou que a Bíblia é a história de um rei e o seu reino. Eu creio 100% nisso. E graças a Deus a gente faz parte desse reino e a gente pertence ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ao compreender o reino de Deus, a gente compreende o que é ser discípulo e fazer discípulo. Se nós não compreendermos o reino de Deus, não compreenderemos o que é ser discípulo e o que é fazer discípulo. Porque quando você compreende o reino de Deus, você compreende que você precisa voltar. Você aí é sujeito indeterminado, tá? É nós todos. Precisamos voltar para a disciplina do Senhor. Ser discípulo significa ou fala de alguém que está voltando para a disciplina do Senhor. E outra vez eu comentei com vocês aqui que o mundo ele está dividido em dois grupos somente. Em dois grupos. Aqueles que são discípulos e aqueles que um dia vão ser discípulos. Você crê nisso? Não. Quem já é discípulo e um dia vai também ser discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Porque você e eu, nós vamos trabalhar para isso. Comentamos, amados, que quando a gente compreende que Jesus Cristo, Ele é o nosso rei, a gente descobre uma outra verdade conectada a essa. Que se Ele é rei, o que é que eu sou? Eu sou servo dele, eu sou súdito do Senhor. Ele manda e eu obedeço. Ele fala e eu caminho em cima do que Ele fala. Compreendemos também, ao ler aquele texto que nós lemos semana passada, 1 Samuel capítulo 8, que o rei que reina sobre nós, ele tem domínio sobre quantas áreas da nossa vida? Se ele domina sobre todas as áreas, o que é que sobra para nós? Nada. Nada. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, mas eu também tenho direito? Tinha. Você não tem mais nenhum direito. O direito é só do Senhor. O meu direito é de não ter direito algum. Compreendemos que tudo aquilo que Deus tem posto na nossa mão, Ele nos entregou, e em relação a isso nós somos mordomos. Nós somos uma espécie de gerentes das coisas de Deus. E é muito importante que um mordomo procure saber quais são os desejos do seu Senhor para fazer as coisas do jeito. Primeira carta de Pedro, que ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons, o que diz na sua versão? Despenseiros. Em outra palavra seria o quê? Mordomo. Mordomo. Cada um sirva com o dom que recebeu como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Essa graça que se manifesta de muitas formas, de muitas maneiras. Nós lemos também em 1 Timóteo capítulo 6, que o amor do dinheiro é a raiz de quantos? Todos os males. Comentei com vocês rapidamente sobre as guerras que têm acontecido no mundo, e nenhuma guerra neste mundo é feita por causa de uma ideologia, mas é feita por causa de poder, por causa de dinheiro. Eu não teria tempo
para fazer um levantamento aqui com você para mostrar. Eu falei um pouco da guerra do Iraque, poderia falar da guerra do Japão contra a China, poderia falar de diversas guerras no mundo, que todas foram por causa de poder, por causa de dinheiro. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a história dos colonizadores, as expedições que colonizaram a América do Sul, a África, a Ásia, tudo isso por causa de dinheiro, por causa de dinheiro. Muito bem, nós falamos, amados, em 2 Coríntios 9, que Deus pode nos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Quem é aqui que tem ampla suficiência? O que é ampla suficiência? É quando você tem muito mais do que você precisa. Nenhum aqui hoje, eu tenho quase certeza disso, nenhum aqui hoje se assentou à sua mesa na hora do almoço e disse assim: Senhor, hoje não tenho o que comer. Nós sempre tivemos mais do que nós precisamos. Você sabia que o lixo orgânico brasileiro, ou seja, comida, é um negócio assim espantoso? É um dos lixos mais ricos do mundo. Nós desperdiçamos algo impressionante. O texto de 2 Coríntios, ele mostra para nós que não é pecado ter muitos bens, que o problema é como administramos os nossos bens. E o Senhor, tocando nisso, Ele dá um nome para a riqueza. Qual é o nome que Ele dá para a riqueza? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nenhum outro pecado a Bíblia atribui uma personalidade. Nenhum outro pecado. Mas esse pecado da devassidão econômica e financeira, descontrole, Deus pôs um nome, e Jesus pôs um nome e chamou de Mamon, porque ele tem uma personalidade. Ele procura enganar a gente, ele procura dominar a vida da gente. Comentei com vocês o texto que está em Mateus 13, quando fala das sementes, e fala de 4 lugares onde as sementes caíram, e uma delas diz que ela caiu entre espinhos. E o que é que Jesus chama os espinhos? De que ele chama? Ele fala fascinação das riquezas, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Comentei com vocês que a palavra fascinação está ligada à feitiçaria. É um tipo de feitiçaria, quando a gente fica encantado pelas riquezas e elas nos atraem e dominam a nossa vida. Comentei rapidamente com vocês que Jesus diz que dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Aí você fala assim: então agora estou perdido. A questão não é você ter riqueza, eu repito, é como você administra a riqueza. Quando você pensa que aquela riqueza é sua. E um ponto que nós comentamos também é que riqueza ela é muito relativa. Que o rico ou o pobre, ele é rico ou pobre comparado com alguém. Comparado com alguém, correto? Nós aqui comparados com quem? Bezos. A gente é bem pobrezinho, né? Mas se comparar com os irmãos lá do Malawi, nós somos muito, mas muito ricos. Então, é uma questão de relação, de comparação. Comentei também, amados, que rico é aquele que tem mais do que necessita, e pobre é aquele que tem menos do que necessita para viver ou sobreviver. Lemos também Provérbios 13:7, e o texto que diz que uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muitos ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Você se lembra como é que a gente aplicou isso aqui? Você se lembra como é que eu apliquei esse texto aqui? Você lembra, Gabriel? Que ninguém sequestra pobre. Lembra, não? O pobre pode passear à noite assim, tranquilo na rua. O rico não.
tem que ter guarda-costas, tem que ter grade, tem que ter muita coisa, chegar cedo em casa. Falamos com vocês sobre o pecado de Sodoma. Qual foi o pecado de Sodoma, quem se lembra? Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas não amparou o pobre, nem cuidou dos necessitados. A forma de tratar as riquezas, comentei isso também, determina o nosso destino. Citei Zaqueu, citei o jovem rico, falei de Simão, o mágico, vocês se lembram disso, não? E Judas, comentei isso também. E depois nós entramos nos princípios que devem reger a vida do discípulo. E falamos de 4 princípios. O primeiro princípio, qual foi ele? O Senhor é dono do ouro e da prata. Não somente aquele que poderia estar lá no Banco Central, lá no Fort Knox, que isso não existe mais, mas aquele que está no seu bolso, aquele que está lá no seu saldo bancário. Deus é dono daquele lá também. Aí você fala, mas é tão pouquinho. É do Senhor. Amém? É do Senhor. Você não vai fazer como aquela pessoa que pôs o dízimo no bolso e separou um dinheiro do outro lado e chegando no salão de reunião sofreu um assalto. Aí chegou na hora da entrega da oferta e ele falou, Senhor, roubaram o teu dinheiro lá fora. Só ficou o meu. Então, Deus não protegeu o seu dinheiro, né? Isso é uma mentalidade que a gente pode estar levando a brincadeira, mas a gente faz isso, né? A gente entrega o dízimo e o resto a gente faz uma festa. Pois bem, o segundo princípio é que Deus é o nosso Pai. Terceiro princípio é que Deus sabe o que nós necessitamos. Você tem certeza que Deus sabe? Sim ou não? Deus sabe a espessura da sola do seu sapato? Ou você tem que informar para Ele? Ele sabe. Deixa esta verdade chegar no seu coração. Eu queria que você olhasse assim bem para dentro de você e dissesse assim, Deus sabe. Deus sabe? Deus sabe? Isso não lhe traz descanso? Quais as consequências desses princípios? É que tudo que está em nossas mãos pertence a Ele. E significa então que nós somos despenseiros e não donos. Nós não podemos usar o que está em nossas mãos sem conhecer o pensamento daquele que é o verdadeiro dono dos nossos, entre aspas, bens. Os dízimos, eles são sustentados nesse princípio. Qual o princípio do dízimo? É que você reconhece que tudo é dele. E Deus fala assim, devolve para mim 10%. Devolve para mim 10%. E quando você traz o 10%, você está dizendo no seu coração, Pai, 100% pertence a Ti. Você sabe por quê, amado? Se você entregar o seu dízimo, Deus não fica mais rico. Se você não entregar, o céu continua funcionando da mesma forma. Você sabia, não? Assim, os crentes fecham o bolso, não entregam o dízimo. Aí Gabriel fala assim, Deus, não dá para viajar, porque ó, acabou. Não esse, o outro lá. Não dá para viajar. Porque está faltando aí, o povo lá da terra não está mandando dízimo. Você acha que o céu se move com o dinheiro da gente? Primeiro, a gente não tem. Tudo é dele. Então, quando você entrega, você está dizendo, Senhor, o 100% é teu. O valor do dízimo não é medido pelo tanto que você coloca, mas pelo tanto que fica no seu bolso. Só assim para a gente compreender que Jesus falou que aquela viúva deu mais do que todos os outros. Deu mais do que todos os outros. Judeus ricos, fazendeiros, criadores de gado, muita coisa, mas aquela mulher deu mais. Em Ageu, é o texto que a gente leu, minha prata
e o meu é ouro. Diz quem? Você acha que Deus está querendo lembrar você que Ele manda aí e tem um exército do lado dele? Então toma cuidado. Mateus 25 é a parábola dos talentos. Ele diz assim, que a pessoa foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Lucas 19, quando Jesus vem pedir contas, ele diz assim, você poderia ter colocado o meu dinheiro na mão dos banqueiros, e quando eu voltasse encontraria mais. O segundo ponto que nós falamos é que Deus é nosso Pai e sabe do que nós necessitamos. Comentei com os irmãos que eu não conheço nenhuma criança pequenininha que está no colo da mãe e do pai, preocupado com o que vai acontecer amanhã, se vai secar o leite, se vai faltar o leite na lata ou no peito. Nenhuma criança. Ela descansa. E Deus fala que nós precisamos ser como crianças. Confiar no Pai. Amém, amados? Ele sabe do que a gente precisa. Eu gostaria agora da gente ir tomando pé de novo e entrando em um tema novo, aprofundando mais, ler com vocês Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que diz aí? Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Eu perguntei há 2 domingos atrás, quanto valia um pardal? Quanto é que vale um pardal? Se a gente pudesse colocar assim uma loja para exportar pardal, o que você acha, Luciano? Luciano é bom de negócio, né? Vamos montar uma loja assim para exportar pardal. Eu tenho a impressão que numa semana a gente estava falido. Você já viu algum dia um pardalzinho cair de uma árvore e morrer? Aí vai lá fazer a autópsia nele, aí descobriu que ele morreu de fome? Passarinho só morre de fome quando a gente resolve cuidar deles. Enquanto ele está descuidado, ele está bem de vida. Mas você pega um passarinho bonitinho, põe na gaiola, ele já faz testamento, já despede das crianças, já porque vai morrer. Jesus não morreu por pardais. Ele está dizendo que nós valemos muito mais do que pardais. Você crê nisso? Não. E se Ele não nos negou o seu próprio Filho, certamente não negará a nós nenhuma das coisas que nós necessitamos. Por isso Ele diz, não andeis ansiosas, pois a todas essas coisas os gentios, ou seja, as gentes que não conhecem a Deus, é que se preocupa, porque o vosso Pai Celestial sabe. Gente, eu queria tanto que essa frase chegasse ao seu coração. Eu queria tanto que isso entrasse em você assim como óleo. Eu queria que você dissesse de todo o coração, meu Pai Celestial sabe. Como eu gostaria. Eu não consigo colocar isso no seu coração. O máximo que eu posso é colocar na sua cabeça.
Mas como eu gostaria que o Espírito Santo chegasse hoje e trouxesse isso da cabeça para o coração. E você pudesse falar assim: meu Pai sabe. Você consegue falar isso, não? Fala então. Meu Pai sabe. Meu Pai sabe. Então, de brincadeira, hoje não mais me perguntam, né, por causa de idade, mas antigamente perguntavam: onde é que você trabalha? Eu dizia assim: eu trabalho na maior multinacional que já existiu até hoje, que é a igreja. E sou dono, e sou filho do dono. O que você acha? O que você acha? Ele sabe. A palavra diz para nós não estar ansiosos. A ansiedade é a causa da maior parte das enfermidades. Talvez seja a doença que mais afeta a humanidade, é a ansiedade. Eu vou perguntar e, por favor, não responda, tá? Você é ansioso? O que é ansiedade? Ansiedade é o desejo de controlar o que você não pode controlar. Controlar dinheiro, controlar tempo, controlar pessoas. A ansiedade, quando ela nasce no coração, ela apaga da mente da gente a verdade de que Deus é nosso Pai. Não pode permanecer no coração a revelação de que Deus é o meu Pai e a ansiedade. Essas duas coisas não convivem. Uma apaga a outra. Quanto mais consciência eu tiver de que Deus é o meu Pai, menos ansiedade eu vou ter no meu coração. Eu não estou aqui para condenar você porque você é ansioso, mas eu quero lhe dizer que tem remédio para isso. E não é um anti-ansiolítico de farmácia. Porque o anti-ansiolítico, os médicos que me perdoem, não estou dando receita, nem tirando receita, mas eles têm que ser cada vez mais fortes. Porque ele não trata na causa, ele trata com sintomas. A única coisa que trata na causa da ansiedade é a revelação de que eu tenho um Pai e Ele cuida de mim. É a única coisa. Agora, se você não tem essa revelação, as farmácias estão aí. Para você pegar dinheiro de oferta, dinheiro de dízimo e dar para farmacêutico. Não estou maldizendo os farmacêuticos, não, tá? Assim como tinha um posto de Siloé, hoje tem farmácia. Assim como tinha um posto de Siloé, tem um hospital hoje. Mas Deus tem algo para a gente. Deus tem algo melhor para nós. A ansiedade, então, é o desejo e a tentativa frustrada, presta atenção, de saber tudo, controlar tudo e a todos, inclusive o dia de amanhã. O ansioso, ele tenta controlar pessoas. Você não pode ser assim. Por quê? Você me causa dano. Mas quem sou eu para controlar as pessoas? O único que controla pessoas é o Espírito Santo. Correto? Se não há convicção no nosso coração que Deus é o Pai, nós vamos estar sujeitos a duas pressões. A pressão quanto ao passado, que vai nos trazer culpa, e a pressão em relação ao futuro, que vai nos trazer ansiedade. Mas eu pergunto a vocês, quem de nós aqui pode controlar o futuro? Filosoficamente falando, nem passado, nem futuro existem. Só existe esse momento que nós estamos. Está passando. Só existe esse momento. E nós precisamos nos encher nesse momento. Amém? Ah, mas amanhã é segunda, tem um negócio para eu pagar. Se você viver amanhã e tiver dinheiro, talvez você pague. Mas você não está no amanhã ainda. Então senta aqui, descansa, ouve Deus, deixa Deus falar o coração. A ansiedade que deve haver na vida do discípulo só pode ser ansiedade por comunhão. Eu gosto de uma palavra de Jesus,
em Lucas 22, que ele diz assim: desejei ansiosamente comer esse pão convosco. Então Jesus tinha ansiedade? Ele fala que a gente não deve ser ansioso com nada, mas ele tinha ansiedade. Qual era a ansiedade dele? Comunhão. Minha alma anseia por ti. Essa pode. Assim como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti. Isso pode. Ânsia por comunhão com Deus e com os irmãos. Essa ansiedade pode. Amém? Você está cheio dessa ansiedade? Não. Essa pode. Essa você pode deixar seu coração se encher dela. Deus conhece a nossa vida e sabe de nós infinitamente mais do que nós sabemos. Ele diz que Ele, como nosso Pai, Ele nos sustenta. Ele diz que digno é o trabalhador do seu salário. Ele diz que aquele que serve a Ele, Ele vai sustentar essa pessoa. E nós servimos ao Senhor. Amém, amados? Essa promessa não é para pregadores. Essa promessa é para filhos. Essa promessa é para filhos. O quarto princípio, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa? O que significa? Nossa vida deve estar envolvida com a vontade de Deus para nós. E aí nós precisamos fazer duas perguntinhas. Por que é que nós nascemos? E por que que existe a nossa família? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E eu vou lhe dar aqui 4 itens, ou 4 pontos, que com esses você deve se ocupar. Se você está procurando saber qual a vontade de Deus, eu quero lhe dizer qual é a vontade de Deus hoje. Assim, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma atitude arrogante, não. Porque não sou eu quem vai falar para você. Mas eu vou te mostrar na palavra 4 coisas que Deus quer que nós saibamos hoje. E que Deus quer que nós nos ocupemos com elas hoje. Em primeiro lugar, Deus quer que haja fé na terra. Ele diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Então o que está no coração dele? Ele deseja encontrar a sua igreja cheia de fé nele. Amém? Então nosso trabalho, se nós queremos buscar o seu reino e a sua justiça, nós devemos rogar a Deus que Deus sempre nos encha de fé. E que nós proclamemos a fé, para que quando o Senhor chegar, Ele encontre fé na terra. E essa é a nossa parte, não é parte dos anjos, não é parte do Senhor, é nossa parte. Segunda coisa, amados, segunda coisa, que nós tenhamos uma vida santa. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela, quantos, amados? Ninguém verá Deus. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Esta é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Essa é a vontade do Senhor. Terceira coisa, que nós cuidemos dos nossos irmãos. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor encontrar alimentando os seus conservos. Deus quer que você cuide de pessoas. Você sabia disso, não? Ninguém me falou. Bom, estou te falando hoje. Estou lhe falando hoje. E eu espero honestamente que todos nós escutemos isso. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor encontrar alimentando os seus conservos. Você cuida de alguém? Você fala: mas Jamê, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Por acaso não, é de propósito, você é. Você é guardador do seu irmão. E você precisa se dedicar a isso. Nós nos acostumamos, eu digo nós assim, a igreja de maneira geral. Nós nos acostumamos a ser cuidados. Nós nos acostumamos a sentar numa reunião, ouvir um culto, trabalhar a semana de qualquer forma. Não estou falando coisa ilícita, estou falando de pecado. Trabalhar como qualquer incrédulo honesto trabalha. E a gente trabalha. E chega no próximo domingo, escuta de novo, e a semana seguinte é a mesma da anterior. Mas Deus quer que você cuide de pessoas. Você sabe disso, não?
Deus quer que você seja um discípulo e que você faça discípulo. Você pode dizer amém, não? Ah, mas eu não tenho capacidade. Bem-vindo ao clube. Nenhum de nós tem capacidade. Nenhum de nós. É o Senhor que nos capacita quando a gente se coloca à sua disposição. Eu digo que a decisão é nossa e a capacitação é dele. Deus não decide por nós. Nós decidimos e ele nos ajuda. Essa é a vontade de Deus. Quarto, Deus quer que a gente trabalhe para que nenhum homem se perca. Porque a vontade de Deus é que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade. Você quer os textos? Eu vou lhe dar. O primeiro, Lucas 18, 8. Eu não vou ler os textos, mas você vai ler durante a semana, porque você é obediente, tranquilo. Lucas 18, 8. É a pergunta que ele faz: por acaso encontrará fé na terra? Vida santa. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Que a gente cuide dos irmãos. Mateus 24, 46. E o último ponto, que ninguém se perca, está em João 6, 39 e 1 Timóteo 2, 4. Irmão, nós poderíamos sair daqui agora, se nós guardarmos esses 4 pontos. É isso que Deus quer de nós. Se você está buscando a vontade do Senhor, está aqui para nós. Temos muito trabalho até o último dia da nossa vida na terra. Amém? Temos muito trabalho. Eu não sei quando eu vou morrer. Eu não estou com pressa, nem quero atrasar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero fazer essas coisas. Eu quero andar nisso. Muito bem. Entrando num tempo e mais coisa nova. Qual é a base da nossa contribuição? Nós precisamos de 3 coisas como base da nossa contribuição. Primeiro, generosidade. Generosidade. O que é generosidade? Quem poderia definir para mim generosidade? Hã? Generosidade significa nascer bem. Nascer bem ou fazer bem? É você suprir necessidades. É você cuidar de pessoas. É você ser bondoso com pessoas. Eu sugeri na semana passada 3 livros. Eu quero dizer que um eu já encomendei. O Israel está por aí? Eu encomendei, tá? E devia ter chegado ontem e a editora não mandou. Um outro tinha, mas vai chegar, não tem mais. E nesse que é o Reino de Ponta Cabeça, ele diz uma coisa muito interessante, que a nossa contribuição, o nosso serviço às pessoas é alguma coisa que não pode ser, a palavra que, deixa eu usar uma palavra aqui que talvez possa representar, não pode ser uma atuação espasmódica. Dá para entender isso, não? Você já sofreu cãibra? Já. É isso aí. É isso aí. Entendeu? De vez em quando vem alguma coisa no músculo. Cólica. Você já sentiu cólica intestinal? É isso aí. É um espasmo. Vem e volta. Generosidade não pode ser uma coisa espasmódica, que acontece de vez em quando. Generosidade tem que ser parte do nosso caráter. Você não é generoso em um momento, no outro momento não é. Deus é sempre generoso. Você concorda ou não? Deus é sempre generoso. Então a base da nossa contribuição é generosidade. E o autor desse livro, ele diz: uma pessoa generosa, aqui você vai continuar sentado, não cai para trás não, mas vou te falar o que ele falou. Ele diz: o generoso é aquele que quando contrata um serviço e soube que a pessoa fez bem, ele não dá só o que a pessoa pediu, ele dá um pouco mais.
É aquele que chega num restaurante e, se foi bem servido, a gorjeta dele é maior do que a gorjeta de um incrédulo. Está ficando difícil, não está? O negócio está apertando, não tá? Mas não é assim que Deus trata a gente. Em algum momento você já pediu a Deus alguma coisa e Deus lhe deu menos do que você pediu? Qual o comum de Deus? Qual o comum de Deus? Eu estava em Manaus com essa senhorinha, 2 meses de casado, 3 meses de casado, eu acho. O nosso quartinho, eu que fiz, com costaneira, o lado de fora da madeira. Fiz um quartinho bonitinho. Pintei o chão de azul, as paredes de cor de rosa, fiz na nossa cama, fiz uma escrivaninha para mim. Muito bonitinho, pelo menos ela achou e disse que estava. E a gente não tinha dinheiro exatamente para nada. E a gente estava construindo um barco. Então todo dia a gente passava em Manaus, e Manaus era grande, a pé, eu e meu pai na fé, que ele era um homem louco, graças a Deus, e eu puxei muito da loucura dele, e a gente atravessava para fazer o barco. Era o barco onde a gente ia morar. E todo dia, aparecia na água, boiando, perto do estaleiro, a madeira que a gente usava naquele dia. Todo dia. Nós nunca compramos madeira para aquele barco. Um barco de 13 metros, com um camarote, 8 beliches embaixo, então não era um barco pequeno. E teve um dia que nós chegamos lá e encontramos um motor diesel, um Listen inglês, maravilhoso. Eu soube, há uns 4 anos atrás, que foi um senhor de Belo Horizonte que mandou. Eu não sabia quem tinha mandado. Não sabia. Mas um daqueles dias, a gente foi deitar. E a minha querida Irani, ela tem uma característica que eu acho assim, maravilhosa. Ela deita e dorme. Eu fico, Deus, como é que pode? Não pode ser assim. E ela deitou e dormiu. E eu não conseguia dormir, porque eu estava com fome. Se eu dormisse, a barriga ia me acordar. Eu não consigo dormir. Falei, Deus, estou com fome. Estou com fome. Não consigo dormir. Nisso, era 10, quase 11 horas da noite, alguém bate na porta. Eu vou lá atender uma senhora, de uma igreja que a gente frequentava. E ela chegou com uma bandeja grande, coberta, né? E ela estava toda sem graça. Ela falou assim, Jamê, se me perdoa. E assim, eu queria fazer uma coisa, mas sabe, eu estava lá, Deus me incomodou, e ela assim enrolando, e eu aflito para saber o que ela estava querendo. Ela falou, a gente estava lá e Jamê, assim, Deus falou para trazer umas coisinhas para você. Ali tinha arroz de forno, tinha frango assado, tinha salada. Eu falei, Deus, como o Senhor é exagerado. Um pão com manteiga era suficiente. E a nossa vida, não é, Irani? A nossa vida tem sido assim. Às vezes que nós sentamos à mesa e não tínhamos o que comer, nós falamos, Deus, obrigado, porque hoje o Senhor não mandou. Louvado seja o teu nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é generoso. Seja generoso, como generoso é o Senhor. Assentado diante do gasofilácio, o Senhor Jesus estava parado, vendo o quê? Quem se lembra? Observando o quê? Como? Não era quanto, era como. E aí ele chamou os discípulos e disse assim, está vendo aquela mulherzinha ali? Viúva? Ela deu mais do que todos os outros aqui, porque ela deu todo o seu sustento. O que é que Jesus quer dizer? Esse é o padrão. Amados,
Essa é a vida que o Senhor nos oferece. Esse é o nosso caminho. O caminho da generosidade. Provérbios 11, 24 diz assim: um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Eu conheci um homem, morava em Maringá, que ele tinha esse coração. A gente chegava na casa dele, a gente estava viajando pelo Brasil, chegava na casa dele, ele dizia assim: Jamê, está aqui o carro. Não sei se era um Fusca, carro também, né? Mas era um carro, né? Tanque cheio de gasolina. Falou: está aqui a chave, se vira. Geladeira está aqui, está cheia, seu quarto está ali, se vira. E ele chegava de vez em quando para o pastor dele e falava assim: pastor, eu posso frequentar aquela congregaçãozinha lá naquele bairro, lá e tal, assim, assim? O pastor falava: pode, abençoava e enviava. Ele chegava lá, via todas as coisas que a congregação precisava. Ia na casa do pastor e via tudo que o pastor precisava e supria tudo. Quando ele terminava, ele voltava para a congregação de origem e aí perguntava: posso ir para aquela agora? E Deus sempre dando mais para ele, sempre dando mais, porque esse é o Deus que nós temos. Quanto mais liberal, mais rico. Quanto mais reter a riqueza, mais empobrece. É o que o texto diz. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu. Espera aí, esse a gente precisa ler. Não precisa? Vamos ler de novo. Cada um contribua segundo tiver proposto. Onde, amados? Vocês estão lendo, não? Então vou ler. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Você prestou atenção que não é que tiver proposto na cabeça? Sabe por quê? A cabeça não é generosa. A sede da generosidade é o coração. Às vezes você estabelece no seu coração dar uma oferta e a cabeça fala assim: não vai não, vai faltar amanhã. Vai faltar amanhã. Você não pode seguir sua cabeça. A generosidade trabalha no coração e não na cabeça. Por isso que ele diz que a gente deve ofertar segundo o que tiver proposto no coração. Amém? Por quê? Porque Deus ama ao que dá com alegria. A cabeça fala assim: vai faltar. O coração fala assim: louvado seja Deus. Amém? Você sabe por que nós não levantamos oferta aqui antes? Queremos levantar depois? Porque honestamente nós queremos praticar isso. Uma outra coisa que o texto diz: cada um separe em casa o que vai ofertar. Quando eles estão levantando oferta para os irmãos lá da Judéia que estão passando fome, ele diz: cada um junte em casa. Então perceba que são dois lugares onde a gente tem que estabelecer a oferta: é em casa e no coração. Algumas vezes vocês me viram, a mim e Irani vinham aqui os dois entregar a oferta, porque tem que ser um negócio de nós dois, tem que ser uma oferta da família e tem que ser de coração. Amém? Não tem que pôr a mão no bolso e pegar aquela nota mais velha, que normalmente quando é mais velha é menos valiosa, né? Porque as novas são as mais caras, né? É assim não? Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Eu poderia contar para vocês inúmeras experiências que a gente tem tido nesta área. E qualquer hora dessa eu vou contar. Mas eu contei para vocês. Eu estava no interior da Bahia e os irmãos lá estavam precisando comprar cadeira. Uma congregação bem pobre. E o pastor fez o apelo: irmão, vamos levantar aqui a oferta para comprar cadeira. Eu senti de Deus de pegar o que tinha no bolso e entregar. Meti a mão no bolso, tirei e entreguei.
Mais tarde, quando terminou a reunião, uma irmã me procura lá fora, também sem jeito para me falar. Jamei, eu estava lá em casa e Deus falou um negócio comigo, parece que a pessoa tem medo de mim. Você sabe o que acontece? Foi Deus que mandou, você me perdoa, e tirou o envelope e me entregou. Deus mandou lhe entregar isso. Eu abri o envelope, tinha o dobro do que eu entreguei. Aí eu falei, Deus, assim não. Assim não. Aí eu fui para uma outra cidade, Camaçari. Cheguei em Camaçari, estava levantando uma oferta. Eu peguei o envelope e entreguei. O que você acha que aconteceu na saída? Eu falei, parece que Deus não sabe brincar. Eu dou, Ele devolve, eu dou, Ele devolve, eu dou, Ele devolve. Porque esse é o Deus que nós temos. Por isso a contribuição tem que ser segundo o que propôs no coração. Porque Deus ama a quem dá com alegria. É por isso que hoje à noite nós queremos que você proponha no seu coração. Não é para abençoar a instituição, mas para que nós sejamos abençoados, cada um de nós. O segundo princípio da oferta é a proporcionalidade. Generosidade, proporcionalidade. Ou seja, você tem que abençoar na medida que você é abençoado. Quando ele fala que aquela mulher deu mais do que os outros, ele estava comparando o que ela deu com o que ficou. Cada um contribua segundo aquilo que tem recebido, segundo aquilo que tem recebido de Deus. Primeiro Coríntios 16:1 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Ora, se o que tem muito dá conforme a sua prosperidade, e o que tem pouquinho dá conforme a sua pobreza, vai haver igualdade na igreja. Você me compreende, não? Vai haver igualdade. Todos vamos dar igual, ainda que o valor seja diferente. Me compreendem? Então, é dar segundo aquilo que você recebeu. 2 Coríntios 8:11 diz assim: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim também o leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Você percebe o princípio da proporcionalidade? José e Maria, quando eles foram apresentar Jesus Cristo, eles tinham que levar um sacrifício. O que foi que eles levaram? 2 rolinhas. Porque eles eram pobres, mas eles deram o máximo que eles podiam. Amém? Esse é o princípio. Proporcionalidade. A terceira coisa, regularidade. Assim como Deus nos abençoa todos os dias e nos dá pão todos os dias, assim também nós temos que ofertar com regularidade. Ora, se eu sou generoso, eu vou ser regulado nas minhas ofertas. Eu não vou ser numa semana isso, outra semana aquilo, eu não vou dar mais nessa semana, dar menos naquela. Eu vou ofertar com regularidade. Amém, amados? Eu estou tentando chegar no fim da palavra. As riquezas não são para quê? As riquezas são para quem? Prestou atenção ou não? As riquezas não são para quê? Mas para quem? Efésios diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, vá na casa dos irmãos, pedindo e dizendo que agora está vivendo pela fé. Está escrito isso aí, não? Não. Não. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para que no final do ano vá para Paris.
parecida, eu queria dizer parecida. Vá para Foz, vá trocar de carro. Não, lá está escrito assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para ter com que suprir ao necessitado. Interessante, como a mentalidade de Deus é diferente da nossa. Eu tenho que trabalhar, não é para juntar uma riqueza para mim, eu tenho que trabalhar para suprir a necessidade dos outros. Deixa eu ler 2 textos aqui, eu acho que eles são muito fortes. Lucas 12:16, eu não vou ler tudo, eu vou ler só o versículo que mais importa agora. Ele fala de um homem que teve uma super safra, e ele colheu muito naquele ano, e quando ele percebeu, não tinha armazém suficiente para ele juntar tudo que ele tinha colhido. O que foi que ele fez? Ele derrubou os armazéns, aumentou os armazéns e juntou tudo que ele tinha colhido no celeiro. Depois de haver feito isso, ele se deita e diz: agora come e bebe, minha alma, porque você tem muitos bens em depósito. O texto diz que naquela noite Deus chegou para ele e falou o quê? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens em depósito, para quem será? Não é para quê? Para quem? Você está trabalhando para ajudar a quem? Um outro texto que está em Eclesiastes, que diz que viu um homem trabalhando dia e noite, de sol a sol, e não parava para perguntar: para quem trabalho eu? Então você percebe que a riqueza não é para parar na minha mão, mas é para suprir os outros. E quando Deus coloca muita riqueza nas minhas mãos, Ele está querendo que eu seja fiel e justo e honesto para ajudar o que não tem, porque é assim, Deus trabalha desse jeito. Amém, amados? A questão, eu citei Eclesiastes, se você quiser anotar, Eclesiastes 4:7 em diante. Ele diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? E quais são os bens da vida? Generosidade, bondade, misericórdia, cuidado, amizade, companheirismo, afeição, vida de comunhão. Esses são os bens da vida. Você crê nisso, não? Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Deixa eu tocar num outro ponto. O culto. O que é o culto? O culto é o momento que eu levo um sacrifício ao Senhor. Você lembra a pergunta de Isaac para Abraão? Quando Abraão falou assim: nós vamos adorar e vamos voltar. Você lembra a pergunta que Isaac fez 2 vezes para o pai dele? Qual foi a pergunta? Pai, está aqui a lenha e está aqui o fogo. Onde é que está o sacrifício? Por que ele fez essa pergunta? Porque Abraão não tinha chamado ele para passear no shopping. Não tinha chamado ele para ver um jogo de futebol. Tinha chamado ele para ir adorar a Deus. E na cabeça do Isaquinho, não cabia: eu vou adorar e não estou levando nada? Ô pai, você esqueceu? Eu não consigo imaginar a tristeza de Abraão para responder para o filho. Deus fala assim: Deus proverá para si o sacrifício. Que homem, não? Que homem. Mas essa pergunta era o reflexo de uma mentalidade de que o culto é o lugar onde nós vamos levar um sacrifício. Infelizmente, amados, no nosso tempo, os cultos são um lugar de festa, de música, sacrifício nenhum.
O centro do culto não é a música. O centro do culto não é a pregação. O centro do culto é a oferta. É a oferta. Quando você entrega a sua oferta, aí é culto. Aí é o culto. É nesse momento que o Senhor recebe o culto agradável a Ele. Deixa eu lhe mostrar aqui, Filipenses 4,18. Quando Paulo recebe a oferta dos irmãos lá de Filipos, ele diz: mas eu tenho tudo, e tenho até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É assim que Paulo recebeu a oferta dos filipenses, como cheiro suave ao Senhor. Na hora da nossa oferta, isso vai subir diante de Deus, como um cheiro suave, agradável ao Senhor. Amém, amados? Amém. Eu gostaria que você lesse um texto comigo, durante a semana. Paulo fala que ele recebeu como aroma suave. E nesse texto, Filipenses 4, do 10 ao 20, Paulo diz que os irmãos se associaram com ele no tocante a dar e receber. O nosso dízimo sustenta os homens e mulheres que estão totalmente dedicados ao ministério. É para isso que nós entregamos. E Deus usa isso para sustentar aqueles que Ele chama para o ministério. Mas isso aqui é uma outra história. Isso aqui é um outro capítulo, que em algum momento a gente vai conversar com vocês. Amém? Será que a gente pode orar ao Senhor agora? Eu não sei como é que essa palavra chegou a você nesses 3 domingos. Espero de todo o meu coração que você tenha sido abençoado. Espero assim honestamente que Deus tenha encontrado um espaço no nosso coração, na nossa vida, e que a nossa vida econômica mude radicalmente. Algum amém, não? Que a nossa vida mude radicalmente. Que a gente seja um mordomo do Senhor. E se você ainda não tem essa mentalidade de mordomo, eu creio que nós podemos agora orar sobre isso. Deus, me ensina a ser mordomo. Eu não tenho nada. Tudo que está nas minhas mãos é do Senhor. Então me ensina a administrar o que tem chegado na minha mão. Amém.